Boa tarde, meus irmãos, paz e luz de Jesus. Você está no ar, Tavares? Já está, querido? Então, boa tarde, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Aqui é a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, sábado, dia 12, nós estamos fazendo um programa todo especial, porque dia 12 de setembro é o aniversário de encarnação da nossa querida Alta de Souza, né? Então, nós estamos aí fazendo esse programa especial, junto com o nosso irmão Amadeu Ferreira, nosso irmão Delcio Soares e Renato. Boa tarde, meu amigo. Como é que vai, Amadeu? Tá tudo bem, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. Desculpa a demora, cheguei meio atrasado, mas estamos na hora. Vamos com Jesus. Meu amigo, meu amigo, eu tô com a visão assim, eu tô vendo espírito superior, encarnado, amigo, passando aí por trás de você. Você tá com a assessoria bela, hein, meu amigo? Muito bem. É verdade. Seu Décio, boa tarde, meu amigo. Como é que vai você? Tudo bom? Agora melhor ainda, meu amigo. Boa tarde a vocês, boa tarde, Tavares, amigo Renato, o amigo Amadeu e os nossos amigos aí que estão por trás de toda a programação nos auxiliando aí. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Renato, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Tavares, nosso amigo Amadeus, e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela Web Rádio, né? Estação da Luz. Muito bem. Estação da Luz. Quase que não saía. Quase que não saía. Meu amigo, mas não tem problema não. Meu amigo Décio, eu acho que você vai fazer o evangelho, Renato faz a prece e Amadeu comenta. Pode ser? Aí eu passo para vocês aí agora a bola. Tranquilo, meu querido. Então, vamos. Quem vai fazer a prece? Sou eu, Décio. A prece é você. Claro, né? Nem você acha que eu vou cortar uma tomada de lavar? Então, eu vou iniciar Amadeu. aqui. Pois não, tá combinado, pode começar. Pode começar com a leitura preparatória. Eu estou com o Evangelho. Quem vai fazer uma pequena leitura antes do Evangelho? Vamos fazer a leitura preparatória antes, e na sequência a gente faz a prece, depois o Evangelho, e aí a gente entra no programa. Vamos que vamos. Maravilha. Então vamos lá. Na Romagem da Luz é a mensagem preparatória do livro Taça de Luz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Alta de Souza, nossa homenageada na tarde de hoje. Muitos começam com Jesus a lida, na clara manjedoura da esperança, e cantam na alegria da abastança, enquanto há céu azul da própria vida. Mas, em surgindo luta indefinida, em que a fé, o sacrifício e insegurança, enquanto o mestre ensina, ajuda e avança, muita gente recua espavorida. Se marchas em lágrimas e assombros, sobre a cruz do dever dos próprios ombros, traça em amor o teu áspero caminho, procurando o divino solitário, atingirás a glória do Calvário, mas torturado, exame e sozinho. Alta de Souza, Francisco Cândido Xavier, pelo livro Taça de Luz. Meu amigo Décio, você vai fazer Renato faz a prece, você faz o evangelho. Renato, a prece, por favor. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, nesse dia especial, onde nós vamos conversar um pouco sobre o Espírito de Luz, que nós temos muita gratidão por ela. Sabemos que ela não necessita dessas conversas entre nós, sobre o nome dela, sobre a vida dela. Mas é muito importante nós sabermos, Senhor, quem foi esse Espírito tão amado, tanto amor que nos dá, nos manda sobre a face da terra. Jesus amado, abençoe a nossa irmã,
Abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, que nesse momento de reflexão buscamos de Ti, da melhor maneira possível nós termos a felicidade, a paz e a harmonia, que sabemos que Tu, Mestre amado, nos ensina, nos mostra no nosso dia a dia. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine, nos fortifique hoje, amanhã e sempre. Muito bem, e a nossa leitura do Evangelho hoje não é nada por acaso, né? Ela veio a calhar com o tema que nós vamos falar hoje, que é a caridade, né? Segundo a nossa irmã Altinha, aí, para os mais íntimos, Alta de Souza, e é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, a caridade segundo São Paulo, que é a caridade, o poema do amor, aí, segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e se não tiver caridade, nada, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se eu integrar o meu corpo para ser queimado, se, todavia, não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cesse as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e a caridade, essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios 13, 1, 7 e 13. Então, está aí para o nosso amigo Amadeu Ferreira fazer aí uma explanação em cima desse texto que acabamos de ler. A palavra está com o senhor, seu Amadeu. Meus diletos irmãos Tavares, Delso, Renato e demais irmãos que nos acompanham aqui no Estação da Luz, através do Facebook. O texto evangélico deste programa é por demais interessante, porque trata da caridade, essa virtude enobrecedora. Há quem diga que a caridade é o amor em movimento. E como diz o texto, são três virtudes, e dentre elas a caridade é justamente a mais importante. Por quê? Porque a caridade é a oportunidade que nós temos... Um pouquinho d'água depois. A caridade é o instrumento que Deus coloca em nossas mãos para demonstrarmos a nossa solidariedade, o nosso apreço, a nossa compaixão e até a indulgência para com os nossos irmãos de caminhadas, encarnados e desencarnados. É através da caridade que a gente chega junto dos nossos irmãos, levando um lenitivo, mas, acima de tudo, sendo beneficiado com as bênçãos e a proteção do Mestre Jesus, porque o próprio Evangelho nos diz que é dando que se recebe. E a quem muito dá, mais... quem muito tem, mais lhe será dado, e quem não tem, mesmo que não tem, lhe será tirado. E acredita-se que aqueles que são muito amoráveis, que são muito caridosos, esses têm muito. E quanto mais tem, mais recebem a oportunidade de ser útil à casa do Pai. Porque é através da caridade que Deus chega junto dos seus filhos, materializando a sua assistência morável. Imaginemos nós, se não fosse o Instituto da Caridade, a obra de Jesus certamente estaria capenga. E olhe que há 2020 anos atrás, quando Jesus encarnado entre nós, ele veio justamente como mensageiro divino para nos proporcionar a oportunidade de nos amarmos uns aos outros. Essa é a grande mensagem de Jesus. Há conceitos diferenciados,
ele veio tirar os pecados da humanidade, veio salvar todo mundo. É uma série de conceituações, mas a própria literatura sobre Jesus nos diz que, na verdade, ele veio nos ensinar a amar. E a espiritualidade explica isso e orienta nesse sentido. Ele veio nos ensinar a amar. E esse amor de Jesus começou exatamente com a prática da caridade, ele demonstrando o seu apreço pelos nossos irmãos da época e orientando que deveríamos nos doar com o máximo que pudéssemos para sermos úteis uns aos outros, atendendo às necessidades. E quando Jesus anunciou que voltava ao Pai, mas que pediria um outro Consolador prometido, que viria ficar entre nós, mesmo soprando onde quisesse, não sendo visto, mas que estaria entre nós, o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade relembraria o que Jesus ensinou e revelaria o que não era possível revelar naquela época por falta de preparo, por falta de conhecimento, de amadurecimento da humanidade. E aí Jesus veio nos ensinar. E é exatamente essa espiritualidade que, trabalhando das mais variadas formas, chegam até nós, nos intuindo, nos proporcionando os meios necessários para cumprirmos os desígnios divinos ensinados e vivenciados por Jesus, amando-nos uns aos outros, fazendo a caridade. Eu acho que é nesse contexto que o tópico evangélico nos chama a atenção para a leitura de hoje e para o programa que estamos iniciando nesta tarde com muita alegria, com muita harmonia. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Muito bem, senhor Amadeu. Perfeitas as suas colocações, a sua fala. Renato, em que a gente poderia ligar a Alta de Souza a isso que o nosso irmão Amadeu comentou e que o nosso querido Décio trouxe para a gente, que é aquilo que a gente conheceu como a caridade segundo Paulo? Que ligação a gente poderia fazer com a Alta de Souza e aí de diante já começarmos a ventilar a obra, né, a vida e a obra da nossa querida Alta de Souza? Rapaz, Alta de Souza foi um espírito um sofrimento muito grande, com as provações hartas, que veio aqui nasceu aqui na cidade de Macaíba. Mas para tocar em relação ao evangelho, que o nosso Deus falou, o Amadeu, quando ela tinha 7 anos de idade, ela já sabia ler e escrever. E ela ia aos arredores da onde ela estava morando, no caso do Recife, e começava a ensinar as crianças, ensinar aos escravos, a ensinar aquelas pessoas que não tinham condições, naquele momento, de aprender, nem assinava o nome. Então, ela ia e ensinava. Também outro caso muito interessante, podemos colocar, das suas atitudes, ela com 7 anos, olha, uma criança, uma menina, né, que naquele tempo a menina, ou mesmo as mulheres, no caso, não era para aprender a ler. As mulheres, naquele tempo, era para ser blindadas dentro de uma casa para fazer comida ou obedecer seu próprio esposo. E ela, a Alta de Souza, aos 7 anos já estava ensinando, mostrando, praticando a caridade. É um espírito de luz. Ela veio na aprovação para dizer, eu estou aqui para redimir, para chegar a um ponto de não precisar vir mais aqui, ou quando tiver uma missão. É mais ou menos dentro do contexto da leitura evangélica da tarde de hoje. Eu acho que o nosso irmão Delso poderia fazer também uma relação do ponto evangélico com o seu conhecimento sobre a vida de Alta de Souza. Seria possível? Pronto, é justamente isso, Amadeu, que eu gostaria que você fizesse. Esse baiano disfarçado de paulista, mas que está longe aqui do Rio Grande do Norte, como é que você... como é que chegou Alta de Souza aí para você, lógico, dentro do contexto espírita, e que você possa fazer as devidas ligações com o tema
do evangelho de hoje. Mas como é que chegou a Alta de Souza para você, que está tão distante aqui do Rio Grande do Norte, até onde ela nasceu? Como é que a Alta de Souza é vista aí em São Paulo e na Bahia? Aqui em São Paulo, companheiros, não é diferente de outras partes do Brasil, né? Nós temos um carinho muito especial, não só por Alta de Souza, mas com todos esses espíritos também que nos auxiliam na condição do nosso aprendizado. E essa ligação que eu faço com o espírito Alta de Souza e o Evangelho, se a gente analisar, Renato colocou muito bem a condição de estudo do feminino de uma época, nós vamos analisar que também isso se passou no tempo de Jesus com Maria Madalena. Mas o que comanda aqui é o espírito, a natureza do espírito. E o que a gente pode linkar e perceber é que em questão de matéria nunca foi fácil, né? Para ninguém. Nem mesmo para Alta de Souza, nem mesmo para Bezerra, nem para Chico. Tiveram seus desafios desde cedo, mas espiritualmente conduziram a proposta recebida, a sua programação, dentro dessa proposta de caridade, que é isso que nós vamos homenageá-la nesta tarde. Então, acho que ela, espiritualmente, esse espírito, ele cumpriu com sua missão, com sua determinação. E continua, né? Porque ela fez um papel na carne e continua fazendo em espírito. Muito bem. Seu Amadeu, o que é que o senhor tem para nos trazer, meu amigo, aí dos seus vastos conhecimentos sobre a nossa querida Alta de Souza? Tavares, acho que a gente poderia lembrar o seguinte: há 144 anos atrás, já aqui nas minhas contas daí, 144 anos atrás, nascia aqui em Macaíba a nossa Alta de Souza. Mas eu gostaria de destacar um paralelo em relação ao ponto evangélico. Porque o nosso irmão Renato, ele já traçou um quadro da assistência que ela ministrava ainda na infância aos necessitados, ou seja, doando da sua sabedoria aqueles que precisavam se instruir a nível das letras, a sua preocupação. Mas tem um aspecto muito importante que a gente não pode esquecer, que é uma bênção divina e que hoje pela manhã, no nosso estudo do Evangelho, o estudo virtual que nós temos nos sábados pela manhã às 8h30 e nas quartas-feiras às 20 horas, nós destacamos esse tópico novamente, porque isso temos falado sempre, que é a questão da bênção divina que chama-se reencarnação. E um outro instrumento excepcionalíssimo que a reencarnação não teria significado se não houvesse também esse dom denominado de mediunidade. Porque é através da reencarnação que a gente vai compreender que Alta de Souza ela teve uma encarnação completiva. Ou seja, ela viveu apenas 24 anos. E era comum naquela época as pessoas terem uma vida mais longeva. Era muito natural isso, as pessoas viverem aí 50, 60, 100 anos. Era possível, no século passado, as pessoas terem uma vida mais longa, né? E ela viveu apenas 24 anos. Agora, essa vida de 24 anos que ela teve foi de uma efervescência para ela, na época, por várias razões. Primeiro, como mulher de cor. Se bem que a cor não tem nada a ver com o espírito, mas, infelizmente, a época era um estigma. Veja bem que ela nasceu em 12 de setembro de 1876, se eu não estou enganado, há 14 anos ainda da libertação dos escravos, não é isso mesmo? 1888 para 1876, 14 anos para a libertação dos escravos. Então, ela, como preta, ela certamente tinha uma série de restrições, uma série de controvérsias com relação a ela. Mas, além de tudo isso, o fato de uma mulher se insurgir contra os preconceitos, contra as vertentes que norteavam a vida das pessoas na época, e ela conseguiu ser exatamente um marco. Esse é que é o grande diferencial. E esse marco, com relação ao ponto evangélico, como disse Renato, se deu exatamente na prática do bem, na prática da caridade. Veja que era um espírito instruído, que veio numa encarnação completiva, viveu 24 anos, mas deixou um legado que ainda hoje norteia muitas vidas. E aí nós vamos ver lá na frente
a questão da mediunidade, o trabalho que ela faz a nível espiritual, utilizando-se o recurso da mediunidade e favorecendo a quantas criaturas que são detentoras desses dons e chegar junto dos necessitados, trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua assistência, porque são inúmeras as casas, as instituições que levam o seu nome fazendo exatamente isso, a caridade. Me parece que ela foi realmente um demarcador de tempo naquela época e que perdura por nossos dias atuais. É uma compreensão que eu tenho com relação a ela. Ok? Muito bem. Mas alguma coisa, Renato, você gostaria de falar, meu querido? Não, vamos dar encaminhamento, porque você tem... Nacilda entrou aí, né, Nacilda? Diga aí, querida. Diga, Renato. Você vai ter alguns slides, né, para passar? Não. Nenê, tem condições de botar os slides aí? Mas enquanto o Neném faz isso, Nacilda, boa tarde. Volta aí para Nacilda, Neném, por favor. Boa tarde, minha amiga. Como é que vai Poço Branco? Boa tarde, meus irmãos. Poço Branco está bem, está aqui nesse dia ensolarado e com muito vento. E é um prazer aqui estar com vocês nessa tarde de sábado, falando desse espírito tão maravilhoso que é Alto de Souza, né? Então, vamos passar os irmãos para passar os slides. Neném, coloca aí o primeiro slide, que é bem interessante. Amadeu, você lê, querido? Pode passar, Sem Neném. dúvida. Alta de Souza, Macaíba, 12 de setembro de 1876. Natal, 7 de setembro de 1901. 7 de fevereiro de 1901. Ou seja, ela nasceu em 12 de setembro de 1876, desencarnou em 7 de fevereiro de 1901. Foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica, autora do livro O Horto. É importante lembrar isso, porque isso demarca exatamente o seu espaço. Filha de Eloy Castriciano de Souza e de Henriqueta Leopoldina Rodrigues, e irmã dos políticos norte-rio-grandenses Eloy de Souza, que leva o nome de uma cidade aqui no nosso estado, e Henrique Castriciano, que é uma referência na questão do ensino, fundador da escola doméstica, e por aí se vai. Ficou órfã aos 3 anos com a morte de sua mãe por tuberculose, e no ano seguinte, perdeu também o pai pela mesma doença, e que veio a falecer depois em decorrência da mesma doença, da tuberculose. Porque é bom lembrar que a tuberculose naquela época não tinha cura, era uma doença terminal. E aí, como eu disse, ela foi cometida dessa doença e completou a sua encarnação. Ok? Renato, 3 anos, órfão de pai e mãe. É aquilo que você tinha falado antes das dores. Começou cedo, né, Renato? Começou cedo. Amigos, é o seguinte. Alguns estudiosos aqui da nossa cidade, que nós temos vários, temos o nosso amigo, podemos dizer assim, Carlos Castilho, tem o Anderson Tavares, que trabalham, procuram estudar as obras de Alta de Souza. Esses 2 rapazes e mais outros, nós só tocamos nesses 2 nomes, que nós também estudamos, procuramos através dos ensinamentos dele, através de pesquisas. Eles nos trazem muitas coisas maravilhosas sobre Alta de Souza. Primeiramente, eu achei muito interessante que nós só conhecemos por Alta de Souza, né? Mas o nome de Alta de Souza, pelos estudos que eles conseguiram, pesquisas que eles conseguiram, principalmente quando matriculado na escola de São Vicente, no Recife, ele conseguiu o nome certo de Alta de Souza. O nome de Alta de Souza é Alta Henriqueta de Souza. O nome dela. Mas ela só atende por Alta de Souza. Então é um nome que poucas pessoas têm o conhecimento.
O nome dela é esse. Alta Henriqueta de Souza, que é o nome da mãe, né, no caso. É muito interessante. Ela teve quatro irmãos. Tem o Eloy de Souza, o Henrique Castiano, tem o Irineu, que foi aquele que nós podemos falar depois, provavelmente vai ter no slide, e teve João Canto de Souza. São a família de 5 membros, e ela, só ela como mulher. Então, vamos passar à frente, que nós podemos, lá na frente, falar mais alguma coisa. Então, Amadeu, a gente vai pedir para botar mais slide, o senhor lê, e Décio comenta, e na Cilda... Pois não? Eu gostaria de continuar ainda nesse slide, desdobrando um pouco. Veja bem, está dizendo aqui que Alta de Souza escreveu poemas românticos com uma grande influência simbolista e de alto valor estético. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, foi a maior poetisa mística do Brasil. Ou seja, nos diz o nosso irmão Fábio Fidelis, que é também um pesquisador sobre Alta de Souza, que, na verdade, ela não teve assim um estilo literário definido. Primeiro, lembre-se o seguinte, ela estudou até os 11 anos de idade, de 3 aos 11 anos de idade. Mas ela adquiriu todo aquele seu conhecimento autodidaticamente. Ou seja, ela teve uma abrangência, a biblioteca do pai dela era uma biblioteca muito vasta, e ela teve adquiriu uma cultura muito grande através dos recursos da autodidática. Então, ela não seguiu um rito literário. Ela escrevia em vários aspectos, principalmente o romântico, que foi uma das grandes parcelas de sua contribuição. Portanto, é importante lembrar, e aí eu retorno lá no slide anterior, veja bem, quando eu disse que ela foi um espírito que teve uma encarnação completiva, ela, a mãe e o pai. Porque, veja bem, a mãe dela, a senhora Henriqueta Leopoldina, ela morreu aos 27 anos de idade. E o pai morreu com 38 anos de idade. Ela morreu aos 24. Ou seja, um grupo de espíritos que, na nossa compreensão, lá no plano espiritual, entenderam da necessidade de vir numa encarnação de extremos sacrifícios, se doarem e retornarem ao plano espiritual num processo completivo, uma rapidez que não era muito comum na época. Então, acho que é um lembrete que a gente precisa destacar, o fato de tanto ela como a mãe e o pai, no nosso entendimento, foram espíritos de reencarnações completivas. Mas vamos ao próximo slide. Antes de a gente ir ao próximo slide, nosso irmão Alexandre Santos entrou. Meu amigo, boa tarde, bem-vindo aqui ao programa que está fazendo homenagem a nós. Boa tarde, meu amigo. Ô, Alexandre. Boa tarde, Tavares, boa tarde, Renato, Delso, boa tarde, Amadeu, boa tarde, Nacilda, nosso querido Tavares, boa tarde a todos vocês. Cheguei um pouquinho tarde, desculpe aí, mas estamos aí. Alexandre, Tavares, me permita um pouquinho. Eu não sei se Alexandre vem acompanhando o que nós estamos conversando, mas nós acabamos de fazer a leitura e debulhamos um pouco o slide que nos foi mostrado, sobre o nascimento e morte de Alta de Souza aos 24 anos, e nós aproveitamos, falamos também sobre a morte da mãe dela e do pai. Se você, como se sabe, ela nasceu em Macaíba aos 12 dias do mês de setembro de 1876 e desencarnou em Natal aos 7 de fevereiro de 1901. Você gostaria de adicionar mais alguma coisa? Amadeu, eu tive acesso e conhecimento à Alta de Souza aos 13 anos de idade, na biblioteca da escola que eu estudava, o Colégio das Neves, né? Era uma escola católica e tal, tinha uma biblioteca lá dentro, e eu me lembro que à tarde, ao invés de ir brincar com os meninos, eu gostava de ir para a biblioteca, né? Aí lá na biblioteca, uma vez eu estava olhando e vi o livro O Horto,
que é o único livro que ela publicou, né? Aí vi Alta de Souza, achei muito interessante aquele livro. Eu li o livro quase todo, com 13 anos de idade, achei belíssimo. Eu adorava poesia. A poesia romântica dela, ela era uma poeta romântica, uma poetisa romântica, das mais belas que a gente pode encontrar. Ela traz na obra dela muito disso que você está falando e que vocês falaram aqui, dessa melancolia, esse sofrimento que ela teve que se deparar com ele desde os primeiros momentos da vida, né? Ficou órfão muito cedo, né? Apesar de ter um pai extremamente culto, inteligentíssimo, que deixou para ela um legado de educação vastíssimo, né? Ela sofreu muito com orfandade, ela sofreu muito com a falta, principalmente, de uma mãe, né? E ela deixa transparecer tudo isso na sua poesia, né? Uma poesia forte, uma poesia que depois, quando ela volta para escrever junto com Chico Xavier, também de uma melancolia tocante a poesia dela, só que belíssima, de uma compreensão do mundo espiritual vastíssima, a obra de Alta de Souza, inclusive as poesias que ela escreve pelas mãos de Chico Xavier, viu? Era só isso que eu queria falar. Depois a gente vai acompanhando aí as discussões daqui para frente. Amadeu, ô Tavares. Diga, querido. Só para complementar alguma coisa sobre essa primeira tela. Ela nasceu em 12 de setembro de 1876. Ela nasceu em Macaíba, onde hoje é o Colégio Estadual Alta de Souza, na cidade de Macaíba. Nós temos algo muito interessante sobre onde ela nasceu. Alguns anos atrás, quando foi construído, há 35 anos atrás, quando foi construída a escola Alta de Souza de Macaíba, aquela casa, aquele terreno, estava construída a casa onde Alta de Souza nasceu. E, no tempo, a Prefeitura Municipal de Macaíba, mesmo sabendo, mandou demolir a casa dela, que podia ser visto como um acervo, como um local, né, de as pessoas irem conhecer. Então, o pessoal, pesquisadores, aqueles que conheciam a vida de Alta de Souza, souberam que ela tinha mão destruir a casa. Então, eles procuraram a prefeitura para ver se evitava tirar aquele local onde Alta de Souza nasceu, para não ser destruído, preservar. E não foram atendidos. Eles foram a construtora, onde tinha feito todo o planejamento, feito o layout da escola, a planta, no caso. Eles conseguiram uma coisa muito interessante. Hoje, aonde fica a diretoria da escola, Alta de Souza e Macaíba, foi o quarto onde Alta de Souza nasceu. Olha como foi as coisas. Muito interessante. Aí, muito interessante. Ali, eles pediram para não haver nenhuma modificação naquele local. Então, se você for a Macaíba e pedir para olhar onde Alta de Souza nasceu, só ia a diretoria, foi aquele local onde ela nasceu. Aquela planta, tem uma planta muito bonita na frente. No tempo que foi iam construir o colégio, também quiseram arrancar. Eles conseguiram. É um jasmineiro, é um jasmim, é um pé de jasmim. Eles quiseram arrancar a construtora no tempo, e o pessoal conseguiu não arrancar aquela jasmineira, aquela árvore que está posta ali. Aí é um ponto. Vamos passar para outra coisa muito interessante de conhecimento. Nós estávamos, naqueles anos 77, 78, 1978, nós estávamos estudando num colégio junto ali ao SESC da Cidade Alta, na Rio Branco, e vizinho, teve um momento, provavelmente foi em setembro, que eles colocaram uma placa
alusiva à casa onde Alta de Souza desencarnou. Até então, até uns anos atrás, tinha essa placa lá no local. É perto do SESI, né? E tiraram essa placa. A placa comemorativa foi banda de música, foi o professor Diógenes da Cunha Lima, através dele, colocou essa placa. E essa placa foi retirada. E hoje o pessoal, Anderson, mais Castim, mais outros estudiosos que gostam da vida, de conhecer a vida de Alta de Souza, então vão tentar repor a placa onde ela desencarnou. Muito interessante a história. Tem mais algumas coisas Nenê, vamos lá. Muito bem, obrigado, Renato. Vamos passar aí para o segundo quadro. Amadeu, você leu, Alexandre, por gentileza? Quer que eu leia, Amadeu? Pode ler, Alexandre, pode ler. É o segundo só, Nené. Pronto, vamos lá. Pronto, esse aí. Sua mãe morreu aos 27 anos e seu pai aos 38 anos. Durante a infância, foi criada por sua avó materna, Silvina Maria da Conceição de Paula Rodrigues, conhecida como Dindinha, em uma chácara no Recife, onde foi alfabetizada por professores particulares. Sua avó, embora analfabeta, conseguiu proporcionar boa educação aos netos. Aos 11 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paula. Lia no original as obras de Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand e Fénelon. Quando tinha 12 anos, vivenciou uma nova tragédia. Vamos lá, vamos comentar esse novo slide aí, meu amigo Delcio, por favor, querido. Então, meu amigo Tavares e companheiros, o que nos chama a atenção é exatamente essa questão da orfandade, desde muito pequena, né? Mas também quando o espírito traz aquele compromisso, né? Como a Alta trouxe esse compromisso de trabalhar, ele já despertou muito cedo nessas questões da evolução. Portanto, ela se alfabetizou muito cedo, pelo que a história nos mostra, pelo que os historiadores nos contam, e também teve todo o apoio dessa vovó Dindinha, né? Porque perdeu o pai, perdeu a mãe, e quem terminou tomando a paternidade e a maternidade foi a vovó Dindinha. Então, isso nos chama atenção nas condições aí desse espírito, que não se entregou à inércia e encontrou meios, né, de avançar perante os compromissos assumidos na espiritualidade. Eu acho que nessas questões aí, a nossa querida Alta de Souza, ela empreendeu esse trabalho muito felizmente e encontrou essas pessoas do bem, como a vovó Dindinha e outros companheiros, esses professores particulares, que puderam lhe alfabetizar e lhe dar o segmento. E outra coisa que chama a atenção aí são as obras que ela lia, né? Fénelon, Então ela era muito bem assessorada pelos espíritos superiores também, né? Mas, Alexandre, no caso também aí, nesse colégio, nesse tempo, esses 3 anos que ela passou no Colégio São Vicente, ela também leu a Bíblia, o Evangelho de Jesus, que não consta aí o Evangelho de Jesus, tá certo? Aonde ela já vinha, desde quando nasceu, do mundo espiritual, sabendo que o Evangelho de Jesus é a prática da caridade. E só fez completar quando chegou no colégio São Vicente, por causa da irmandade de lá, ensinava e mostrava a ela a realidade da vida. É muito interessante. Certo. Nacilda, você gostaria de falar alguma coisa, meu querido, antes do outro slide? Não, pode dar continuidade para a gente. Foi comentado esse, aí nesse outro. Vai lá, Amadeu.
Como eu falei anteriormente, veja bem, não era comum naquela época uma criatura ser alfabetizada aos 3 anos de idade. Ora, eu que tenho 73 anos, eu fui me alfabetizar depois dos 10 anos de idade, porque no entendimento da época é quando o menino já tem um certo amadurecimento para entender as letras, os números e etc. Mas aos 3 anos ela foi alfabetizada. E depois de alfabetizada, foi matriculada aos 11 anos e estudou até os 14. Aos 14 anos ela parou os estudos por causa da doença que foi detectada. Aí imagine, ela teve uma preparação durante 11 anos e adquiriu exatamente todo esse cabedal cultural. Ela foi dirigida e ensinada por freiras francesas e, como disse Renato, ela também estudou a Bíblia e estudou o Evangelho de Jesus, ela tinha conhecimento. E aí, porque ela vivenciou essas experiências quando ela voltou a Natal, e ainda viveu durante 10 anos, ela colocou em prática aquilo que ela assimilou lá no Evangelho de Jesus, criando grupos de estudo, colaborando nas instruções, na formação, na preparação de pessoas, fazendo aquilo que nós comentamos lá no início do programa, colocando em prática a caridade do Evangelho de Jesus. No nosso entendimento é isso. Por favor. Amadeu, pede a Alexandre para ler o próximo item, o próximo slide, a gente vai continuar no programa. Por favor, por gentileza. Pois é. A morte acidental. Pronto, vou fazer a leitura. A morte acidental de seu irmão mais novo, Irineu Leão Rodrigues de Souza, causada pela explosão de um candeeiro. Então aí já é mais uma tragédia na vida dela, né? Mais tarde, aos 14 anos, recebeu o diagnóstico de tuberculose. Começou a escrever aos 16 anos. Apesar da doença, frequentava o Clube do Biscoito. Por volta de 1895, Alta conheceu João Leopoldo da Silva Loureiro. João Leopoldo da Silva Loureiro, promotor público de sua cidade natal, com quem namorou durante 1 ano e de quem foi obrigada a se separar pelos irmãos, que preocupavam-se com seu estado de saúde. Pouco depois da separação, ele também morreria vítima da tuberculose. E aí, seu Amadeu, vamos comentar, seu Renato, o que é que você tem para dizer, seu Delson? Veja bem, Tavares, essa tuberculose, eu lembro que minha mulher fala, a avó dela era aqui de Natal, e ela comentava lá em Recife, quando Ana já tinha aí seus 10 anos mais ou menos, ela falava de uma tragédia que teria acontecido aqui em Macaíba, de uma família que foi praticamente dizimada pela tuberculose. Você vê que morreu a mãe, 1 ano depois morreu o pai, depois veio a morrer o noivo, o namorado de Alta de Souza, e depois a própria Alta de Souza. Então, veja que foi um verdadeiro desastre. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção é a encarnação de sacrifício, de sofrimento e de dor que essa família veio passar aqui, exemplificar no processo encarnatório a purgação, certamente, de erros cometidos no passado. Eu não lembro agora, mas eu estou tentando, martelando aqui, que a memória da gente já fica fraca, está faltando fósforo aqui na cabeça, eu doido para arrumar uma caixa e colocar aqui, mas eu gostaria de lembrar informações de encarnações anteriores dela. Renato tem informação aí de uma das encarnações dela, mas tem informações de quando ela teve, inclusive, uma gestão, contribuiu com o processo da Inquisição. Mas isso aí a gente vai ver se consegue lembrar e dá para a gente debulhar essa questão. Mas
veja que a imposição dos irmãos em fazer com que ela acabasse o namoro por causa da doença. E o namorado dela, ou seja, veio inclusive a falecer da própria doença. Talvez contraído até através dela, não se sabe, mas a verdade é que a preocupação dos irmãos não surtiu o efeito desejado. Morreu o noivo, o namorado, e veio a morrer ela depois. É isso mesmo, Renato? Muito bom. Olha, é o seguinte. Alta de Souza, os seus irmãos, Henrique Castriciano, que era também poeta, foi deputado federal, deputado estadual, vice-governador, tá certo? Ele tinha uma biblioteca muito grande, ele poeta, certo? E também o Eloy de Souza, também era político. O Clube do Biscoito, aí chega o ponto de nós chegarmos a dizer que ela é uma pessoa também alegre. Por quê? Porque nesse Clube do Biscoito, ela se encontrava com a sociedade de Macaíba, os jovens de Macaíba, ia para esse local, ia fazer recital, cantava, dizia que ela cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita, tá certo? Outro ponto interessante é que dizem que ela acabou o namoro dela e fala que o esposo dela, como é o nome dela, diga aí, Amadeu. O namorado dela morreu de tuberculose. Mas o pessoal de estudo daqui de Natal diz que ele não morreu de tuberculose. Ele morreu em João Pessoa de tétano, certo? Ele não morreu de tuberculose. É apenas aí o Anderson e o Castilho dizem que ele morreu de tétano em João Pessoa. Muito bem, Renato. Eu queria fazer uma pergunta ao nosso querido Alexandre, para dinamizar mais a coisa um pouquinho, já que ele está quase a 15 minutos do programa. Você disse que leu o livro Horto. Mais alguém leu o Horto? Teve a oportunidade de ler? Rapaz, eu tenho esse exemplo aqui. Muito bem. Décio, conseguiu ler? Não, Tavares. Deu alguma coisa? Não, tudo bem. Mas você, Alexandre, quando... O livro em si eu não li ainda. Muito bem. Mas ontem, nossa enciclopédia ambulante, nosso querido Soares, fala de uma poesia que ela faz em um horto, que ainda estava encarnada, em que ela fala de uma reencarnação que ela teve como rainha em Portugal, né? Então tem uma poesia que ela já tinha essa visão, mesmo sem querer, querendo, dessas possibilidades evolutivas. Não é isso, seu Alexandre? Exatamente. Tem uma poesia no Horto que sugere isso, viu, Tavares? Que sugere isso. Agora, veja só, interessante. A Alta de Souza, ela era muito religiosa, como muitos aí já falaram, como o Renato já falou, como Amadeu já falou, como o Delso falou aí pra gente. Ela era muito religiosa, ela lia bastante, ela era católica, né, mas ela tinha a intuição. E observem que a Alta de Souza, ela quando volta e escreve a partir de Chico Xavier, você perceba a compreensão profunda que ela tem do mundo espiritual. Então, tratava-se ali de um espírito grande. Amadeu falou bem, os grandes espíritos, os bons espíritos, aqueles que estão se depurando, né, de vez por outra, eles vêm numa encarnação dessa, numa encarnação onde o sofrimento é intenso. Né? A gente vê muito isso na vida dos bons e grandes espíritos. Um sofrimento intenso que ali, muitas vezes, está se deixando para trás o restinho que se tem ainda na história reencarnacionista do sujeito, né, e que demonstra um passado ainda que precisa ser resolvido.
Então, eles já têm a grandeza de espírito, eles vêm para resolver essas pequenas coisas, como disse Amadeu, aí enfrentam os problemas. Olha quantos problemas apareceram na vida de Alta de Souza, né? Primeiro, ela fica órfã de pai, de mãe, aliás, de mãe, depois de pai, depois ela perde o irmão, né? Num acidente trágico. Como disse aí Renato, ela frequentava esse clube e os poetas e as poetisas dessa época, eles pegavam muito a tuberculose, justamente porque ficavam se expondo nos saraus, né, naquelas reuniões no Sereno, né, e nessa época se propagava muito nesses ambientes a tuberculose, né, e aí a gente vê a última provação dela, né, que é a provação com o flagelo destruidor da tuberculose, que não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém, mas o livro é belíssimo, viu, Tavares? Quem não leu ainda, leia esse livro. Esse livro, eu tive o prazer de lê-lo. Eu sou apaixonado por esse livro desde os 13 anos de idade. Quando eu tive a oportunidade de ler a primeira vez, não compreendia muita coisa, né? Depois, estudando literatura, que eu gostava muito de estudar literatura, influenciado por um professor que eu tive, uma professora, eu voltei a ler Alta de Souza como uma autora do romantismo, né? E foi muito interessante. Maravilha. Meu amigo, vamos agora falar aí que tem pergunta no ar. Seu Amadeu, leia aí as perguntas, seu Amadeu. Ô, seu Décio. Seu Décio, deixa eu ler, seu Décio. O senhor está muito calado. Vamos lá. Então, eu tinha até uma colocação para fazer. Aí o senhor faz a pergunta. O senhor faz a pergunta e faz a sua colocação e passa para o pessoal, sem problema. Por que a poetisa Alta de Souza é tão esquecida pelo povo do Rio Grande do Norte? Juliano Dantas, de João Câmara. Boa tarde, meu amigo João. Como é que é? Juliano. Boa tarde, meu amigo Juliano Dantas. Essa pergunta, quem vai te responder é exatamente quem está no Rio Grande do Norte. Mas antes, eu como falei com o Tavares, que eu tinha aqui, e só trazendo aí essas informações tão importantes do nosso amigo Alexandre, é que tem um expositor, um pesquisador chamado Tavares também, deve ser Clóvis Tavares, deve ser parente do Elielso aí, deve ser parente do Elielso, né? Que ele disse todo Tavares é tudo de uma cumbuca só. Ele disse que o triste desencarne do irmão na inesquecível noite de 15 de fevereiro de 1887, Alta tinha 10 anos. Outra tragédia que vem trazer uma nova provação, a mais espiritual das poetisas brasileiras. O Mano Irineu, o companheiro de todas as horas, é envolvido pela chama de uma lamparina, como foi dito, de querosene, que explodiu, e o menino resistiu ainda 18 horas, mas foi finalmente juntar-se aos pais no além. Essa sucessão de golpes, segundo o historiador, de golpes dolorosos, marcou profundamente a alma sensível dessa mulher, caracterizada por sua pureza cristalina, uma fé ardente e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes, cuja miséria tanto comovia. E o sofrimento veio burilar a sua inata sensibilidade, que transbordou em versos comovidos e ternos, ora ardentes, ora tristes, e lavrados à sombra da enfermidade, no cenário desolador do sertão de sua terra. Então, quem traz isso é Clóvis Tavares, ele é um pesquisador, inclusive ele traz passagem da vida de Alta como médio na psicografia de Chico. E eu agora passo para vocês para que alguém possa responder a pergunta do nosso amigo Juliano, lá de Dantas. Juliano Dantas, lá de João Câmara. Vamos começar por Amadeu, sejamos bastante sucintos, quem está com pouco tempo. Renato, Alexandre, Nacilda, para a gente dar prosseguimento, por favor. Tavares, eu serei breve. Veja bem, a nossa preocupação é com relação ao descaso que os dirigentes municipais e estaduais, as autoridades relacionadas à cultura, têm para com os valores da nossa região. O Nordeste tem um acervo de intelectuais, de grandíssimos valores, que são literalmente esquecidos. Um exemplo prático é esse, de Alta de Souza, que Renato, muito feliz, colocou. A casa onde ela nasceu deveria ser conservada, construir o colégio no seu derredor, ou na própria estrutura, e deixava os cômodos lá como uma referência da maior poetisa brasileira da sua época, e nos dias atuais, com certeza, porque o que a gente tem visto por aí são poetas falando pornografias. As grandes
poetisas que aparecem por aí, e aí eu tenho um exemplo prático, por exemplo, com todo o apreço, já está no plano espiritual, mas o seu gênero não me agrada, por exemplo, a esposa do Jorge Amado é pornográfica. Então, a gente não vê cultura ali, a gente vê exibicionismo, a gente vê ali excitação sexual. Então, Alta de Souza deveria ser colocada num patamar de grandíssima grandeza. E veja que, por exemplo, os pesquisadores daqui, na sua grande maioria, permanecem apagados. Aí, como falou agora o nosso irmão Delso, uma criatura lá dos outros rincões faz um trabalho dessa natureza, trazendo detalhes importantíssimos sobre a vida e obra da poetisa, quando aqui é esquecida. Derrubar a casa, a placa da casa onde ela nasceu, como disse Renato, foi retirada por descaso, porque as pessoas não têm compromisso com a cultura, com os grandes valores. As pessoas têm compromisso com o dinheiro, com a questão material, com o aparecer na hora, com a vaidade e o orgulho. Infelizmente, essa coisa tem acontecido, e um exemplo prático é a Alta de Souza. É lamentável, mas é fato. Ok? Vamos... Renato. O que eu falo é o seguinte. Eu não acredito, eu não acho que Alta de Souza foi esquecida pelo povo do Rio Grande do Norte. É claro que foi uma vida há 144 anos. Mas nós olhamos aí o seguinte, ela é patrona, cadeira 20, da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Hoje em dia, vai haver uma mudança em Macaíba, na Academia Macaibense de Letras, onde é a sede hoje, eles vão tentar mudar e colocar Casa de Alta de Souza. Se nós olharmos em várias cidades, tem colégios, tem creche, tem muitos cantos que tem seu nome. Isso daí é uma vivência, é alguém que conheceu Alta de Souza e colocou, e está colocando em evidência. Pode acontecer casos de que não olharmos assim de uma maneira de dizer que ela esqueceu, mas não. Eu acho que poderemos, é claro, de fazer mais, né? Alexandre, rapidamente, querido, depois na Cilda. Rapidamente, eu concordo com os dois, tanto com o Amadeu como com o nosso amigo Renato. Ela é bem lembrada e, ao mesmo tempo, mal lembrada, né? Por exemplo, as escolas poderiam falar mais da obra de Alta de Souza. Eu fui conhecer Alta de Souza numa biblioteca, eu poderia ter conhecido dentro da sala de aula. Mas realmente a memória dela é bem lembrada, ela faz parte da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, é uma das únicas mulheres que está lá, viu, representando as letras do Rio Grande do Norte, e assim, maravilha esse programa, eu estou aqui extasiado, valeu, obrigado pela oportunidade. Muito bem. Tem mais pergunta aí, Nenê? Nacilda, desculpa, Nacilda, você quer falar alguma coisa, querida? Não, vou deixar para as considerações, que os meninos já estão bem adiantados aí, já falaram muita coisa. Aí o que eu vou falar, os meninos já repetiram. Então vão adianta. Para frente eu falo alguma coisa. Muito bem. Humberto Lira do Alecrim. É verdade que Alta de Souza é a mamãe de diversos filhos de Divaldo Franco? Poxa, que Divaldo Franco casou, foi? É verdade. Alguém sabe? É verdade. Tá certo? Diga, Alexandre. Vamos lá. Quem quer falar sobre a maternidade? Eu posso falar rapidamente. O pouco que eu sei. Veja bem, é que Divaldo Franco, ele recebeu dezenas de crianças abandonadas, colocava num cestos lá na porta da Mansão do Caminho, e ele precisava dar originalidade àquelas crianças, ou seja, dar identidade, melhor dizendo. E ele ia registrar, e a primeira vez que ele foi registrar, o primeiro menino que ele foi registrar, o escrivão perguntou o nome da mãe. O pai, tudo bem, ele poderia ser pai, mas e a mãe?
E aí não tinha mãe. Aí a Alta de Souza lá dele, bote meu nome. E aí ele aprendeu e a partir dali colocou em todas as crianças que ele ia registrar, já colocava Nivaldo Pereira Franco e Alta de Souza. Pelo menos a informação que lhe chegou. Aliás, informações dadas por ele mesmo, né? Ele mesmo contou essa história em uma das palestras. O tabelião disse assim, meu amigo, ó, o caba nascer sem pai, tudo bem, porque o caba pode correr. Agora sem mãe não tem jeito não, meu. Pode ir embora, mas sem mãe. Aí a minha amiga Alta chegou perto. Mas é isso mesmo, Renato? É isso mesmo. Eu ratifico as palavras de Amadeu e a sua também, porque ter pai é normal, mãe não. Tem que ser uma, tá certo? Tem que ter. Muito bem. Antes de encerrar, Tavares, duas informações. Que Amadeu falou. Uma das reencarnações de Alta de Souza foi Felipa Moaz. Ela é a esposa de Cristóvão Colombo. Foi as informações que nós pegamos. A única que eu sei das reencarnações de Alta de Souza. E a outra é o seguinte, o maior acervo sobre Alta de Souza está na Escola Doméstica de Natal, na Biblioteca Alta de Souza. As pessoas quiserem fazer não sei como é que está a situação hoje, se pode fazer visita, mas o maior acervo está na Biblioteca Alta de Souza. E o pessoal daqui estão tentando fazer a Fundação Alta de Souza. Algumas informações. Tavares, por gentileza, nós estamos no final do programa, mas me parece que é para dar mais um pouco de visibilidade. Oi? Eu queria agora... Alô? Eu estou ouvindo, pode falar. Senhor Amadeu? Pode falar, Tavares. Oi, pode falar, estou ouvindo. Tavares, eu estou ouvindo, pode falar. Amadeu, está me ouvindo, querido? Estou ouvindo, Amadeu? Sim. Alguém pode auxiliar Tavares aí? Eu estou ouvindo, pode falar. Eu queria que você falasse, para terminar aqui, sobre as campanhas da fraternidade. Você está me ouvindo? As campanhas da fraternidade também e a... Alô? Alô, Tavares não está me ouvindo. Renato, por gentileza. Renato, por gentileza, fale sobre as campanhas da fraternidade, por gentileza, porque acho que eu não consigo. A campanha da Fraternidade Alta de Souza, ela foi idealizada por... Alô? Então, enquanto o Renato não vem, eu gostaria de falar... Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Tá, sim. Porque deu um probleminha aqui no meu... Então, olha bem, é a campanha de fraternidade, de amor mais antiga, ela é de 1953, 52, lá em São Paulo. Mas ela começou um pouquinho antes com o nosso querido irmão Elias Sobreira, que inclusive, Amadeu, nós fizemos um programa, não sei se você está lembrado, sobre a campanha do quilo, e Elias Sobreira era aqui de Pernambuco, mas nessa época estava no Rio de Janeiro, em 38, e começou essa campanha do quilo. Depois veio instalar aqui em Recife, se espalhou por todo o Brasil, e em 52 ela começou a ter o nome da campanha da Fraternidade Alta de Souza. Agora, meu amigo Alexandre, meu amigo Renato, quem é o mentor da campanha Alta de Souza? Quem é que está por trás? Alguém sabe, tem essa informação? A informação meu amigo. Não é ela mesmo, não. Mas não é. Olha bem, no dia, um pouquinho antes de 38, o meu amigo Elias está dormindo em casa, a mulher dele, a primeira mulher dele, médio sonambúlica, levanta no meio da noite, bate no cabo, acorda o cara, quem é? Doutor Bezerra de Menezes, fazendo uma psicofonia, uma sonambúlica. Meu amigo, lembra do compromisso que a gente assumiu, vamos embora, cara. Doutor Bezerra bota o cabo para correr e vai embora. E durante esse de 38 a 52, fica a campanha do quilo. Quando chega em São Paulo, que eles vão instituir a campanha do quilo, a campanha da fraternidade, eles vão a Minas Gerais. Em Minas Gerais, para falar com o Chico. Quem é que ceciliona, vamos dizer assim, com poesia? Alta de Souza. Aí o nosso querido Nifro Corrêa diz, de agora em diante,
vai se chamar Campanha da Fraternidade Alta de Souza. E a partir dali, com os auspícios do Dr. Bezerra, nossa Alta de Souza assume a campanha mais antiga de fraternidade, que é a campanha do quilo, que desde 52 existe no Brasil. Mais um trabalho dela. Pelo Departamento Assistencial Social da Federação Espírita São Paulo, né? É. Agora, vocês sabem quem foi que já trabalhou na campanha do quilo? Rapaz, falar em campanha do quilo, até nossa Antenor Melo, certo, aqui no Natal, foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Norte. Você conheceu, não conheceu, Antenor Melo? Não, só de nome, não cheguei a conhecê-lo em vida, não. Mas olha bem, sabe quem foi que trabalhou na campanha do quilo? Eu fazendo uma pesquisa. Israel. Não, mas eu estou de fora da... Eu estou falando de fora. Sabe quem foi que já trabalhou na campanha do quilo e começou, fazendo uma pesquisa, inclusive está lá na campanha da Fraternidade Alta de Souza? Paulo Apóstolo, ele fazia nas suas viagens, ele fazia essa solicitação de comida para as igrejas que ele ia fundando, e Francisco de Assis, né? É verdade. Olha, é verdade. Então vamos comentar sobre isso para terminar. Parei de falar. Também tem vamos lá, Amadeu. Machado, né? Tavares, eu gostaria de, como consideração final, fazer uma leitura bem rápida aqui de um tópico com relação às obras, às publicações da obra de Alta de Souza. Por exemplo, aos 18 anos, ela passou a colaborar com a revista Oasis. Aos 20 anos, escrevia para o jornal A República, na época, jornal de maior circulação aqui em Natal, e deu visibilidade ao seu trabalho. Seus poemas foram publicados no jornal O País, do Rio de Janeiro, onde publicava também o nosso Max, o Bezerra de Menezes, publicava seu material. No ano seguinte, passaria a escrever assiduamente para o prestigiado jornal do Rio Grande do Norte, A Tribuna, de Natal. De 1899 e 1900, assinou poemas com pseudônimos de Ida Salúcio e Hilário das Neves, prática muito comum na época. Seus poemas também foram publicados nos jornais A Gazetinha do Recife, Jornal 8 de Setembro de Natal, a revista Rio Grande do Norte, e era a única mulher entre os colaboradores. Então, eu gostaria de responder lá ao nosso irmão Juliano de João Câmara, que, na verdade, ela se autodivulgou, ela trabalhou e fez a sua divulgação e assinou o seu trabalho nesses órgãos de imprensa de importância extraordinária da época. Muitíssimo obrigado, meus queridos irmãos, e devo dizer que estou emocionado de fazer parte dessa família que hoje fala da nossa querida Alta de Souza. Meu amigo Décio, as suas considerações finais, meu querido, muito obrigado. Meu amigo Você tem um poema aí para ler, não, seu Décio? O senhor me falou que tem um... Você não falou que tem um poema para ler, seu Décio? O senhor é um danado. Leia, homem. Vem e ajuda, né? Repara além das rosas do teu horto. Então vamos lá, meu irmão. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflições e desconfortos. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habita contigo. De Alta de Souza, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito. Quem? Alta de Souza. Muito bem, meus companheiros. Muito bem. Assim eu encerro minha participação, agradecendo imensamente por esse convite. Participei, vou dizer para vocês que eu debrucei aqui em pesquisas. Graças a Deus encontrei Clóvis Tavares para me auxiliar, porque
A gente estuda uma coisa, estuda outra, e às vezes é como o nosso amigo Alexandre e os nossos amigos aí colocou. A gente esquecemos da gratidão que temos com esses espíritos que tanto nos ajudam na nossa tarefa diária. Às vezes falamos coisas de Alta de Souza, somos inspirados por Alta de Souza, mas as coisas parecem que passam desapercebidos por nós. Um abraço a todos e Muito bem. Aperto de mão. Muito obrigado. Querida Nacilda, por favor, as suas considerações finais, minha amiga, e muito obrigado pela sua participação honrosa, a única mulher desse ninho de homens. Justamente, não era isso que eu estava pensando aqui, Alto de Souza, a única, né, entre 5 irmãos, e eu estou aqui, de uma única mulher de vocês, né? Mas eu agradeço a Deus por esse momento e o convite do nosso irmão Amadeus por estar participando aqui desse momento da história de Alto de Souza. Eu tinha feito umas pesquisas, justamente essas leituras de Alto de Souza, essa história belíssima de Alto de Souza, né? E eu só posso agradecer a Deus que Alto de Souza vem nos mostrar, né, que mesmo diante de tanta dificuldade que ela enfrentou nessa última reencarnação dela aqui em Macaíba, vizinho aqui nosso, né? E ela veio nos dar, tem esse legado, como serve de exemplo para nós, que mesmo diante de muita dificuldade desde a sua infância, não desistiu. E muito obrigado, meus irmãos, que eu aprendi mais ainda, né? Não só lendo a história de Alto de Souza, porque eu li, e também ouvindo vocês, né? E muito obrigado, e uma ótima tarde, um ótimo final de semana, e como diz Deus, um aperto de mão em cada um de vocês e fico com Deus. Mas não se preocupe não, que depois todo mundo vai fazer a prece final. Nem se preocupe que não parou de trabalhar. Meu amigo Renato, as suas considerações finais, muito obrigado por esse conhecimento. Eu só queria que você repetisse o nome dos 2 pesquisadores, para que as pessoas pudessem fixar e pesquisar justamente Alta de Souza, por favor. Anderson Tavares, que é o... Mais outro Tavares, não acredito, não é muito Tavares nesse mundo. Esses Tavares são danados, viu? Anderson Tavares é o presidente da Academia Macaibense de Letras e uma pessoa muito conhecida, principalmente de Amadeus, né? É o Carlos Castrinho. E tem outros, tá certo? E é Clóvis Tavares. Tem o Clóvis Tavares, não estou dizendo aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Muito bem. Rio Grande do Norte, tá certo? Maravilha. E em relação ao programa, eu agradeço demais ter participado, porque Alta de Souza não foi... Não, ela é o Espírito que está sempre conosco, sempre nos mostrando e nos ensinando como ela sabe fazer. Muita paz para todos. Muito bem. Eu vou querer as considerações finais de Alexandre, mas antes, sem, lógico, fazer a acusação do acusado. Porque foi meu amigo Renato, que terça-feira passada me lembrou, eu tinha me esquecido, devo a você isso, totalmente da minha Alta de Souza. E foi você que me lembrou, e por causa disso, nós estamos fazendo esse programa hoje. Então, freio de gratidão por você, meu irmão. Alexandre, suas considerações finais. Eu só agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa bancada aqui, falando sobre esse espírito grandioso. A Alta de Souza é um espírito maravilhoso. A gente que no espiritismo conhece ela aqui, nós espíritas somos responsáveis também por manter a memória dela, viva, não só nós norte rio-grandenses pela vida que ela teve aqui, mas nós espíritas pelo que ela contribui e contribuiu e continua contribuindo para a doutrina espírita, A Alta de Souza é um dos espíritos que vem nos brindar com psicografias belíssimas através de Chico Xavier. Então, agradecer a esse espírito maravilhoso a oportunidade de nos ajudar, e dizer que uma possível reencarnação de Alta de Souza também é de Maria de Cleófas, viu? Uma das Marias que estavam chorando lá por Jesus, lá no finalzinho, tá? Só para relembrar. Também. E é isso, só isso, viu, Tavares? Obrigado. Muito bem. Muito bem. E Tavares, eu queria fazer minhas... Oi.
Fale, querido. Antes de suas considerações, hoje pela manhã, nós tivemos um estudo do Evangelho que nós fazemos nos sábados pela manhã e nas quartas-feiras à noite. E durante esse Evangelho, tem uma irmã que faz pintura juntamente com o Renato e com o Reginaldo Teófilo. Eles fazem pintura naquele arte cura. E enquanto a irmã estava fazendo pinturas, aí veio uma mensagem através do Reginaldo. As penuras plantadas trazem as dores de um dia. Suas redenções são impostas de forma sombria e redentoras. São as bênçãos divinas que expringem seu clamor nos corações sofridos que buscam amor. Alta de Souza. Isso foi hoje pela manhã. Muita paz. É ela. É ela, né, Alexandre? É ela. É o estilo dela. Muito bem. Maravilha. Depois a gente vai botar isso aí para botar no programa mais na frente. Eu quero aqui falar que em 2008 nós tivemos aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte um documentário chamado Noite Alta. Alta, céu risonho. Muito bonito. Vocês podem ir no YouTube colocar Noite Alta, o nome de alta, Noite Alta, céu risonho. Vocês vão ver que beleza de documentário foi esse, feito em 2008, se não me falha a velha memória. Eu quero convocar a vocês que agora à noite, seu Amadeu, o senhor... Pois não? Tavares. Pois não, então pode falar. Eu também posso passar para vocês, tem um documentário feito pela TV Câmara. Passou aqui. Era esse que eu ia passar aí, mas não deu certo. A TV Câmara também, muito bom. TV Câmara passou dia 4 de 7 de 2020. Maravilha. Excelente, falando sobre Alta de Souza. Muito bem. Eu quero convidar, Mamadeu, você sabe que hoje, se tivesse tudo ocorrido, nós estaríamos terminando o primeiro dia da fabricação da pomada do Vopeiro, né? E amanhã a gente iria empacotar tudo, né? É verdade. Mas, infelizmente, chegou a bendita pandemia e fez a gente não fazer umas coisas, mas fazer outras. Então, hoje à noite, nós vamos estar em Campina Grande com o pessoal do Grupo Receita de Paz, fazendo um programa muito bonito com eles. Inclusive, vamos falar sobre a pomada. Caso você queira participar, eu vou chamar muita gente da pomada, porque, de qualquer maneira, temos esse galardão. Amanhã o Francisco Thyssen vai fazer um programa conosco, que é o filho do Francisco, o Sérgio Thyssen, que é o filho do Francisco Thyssen, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Brasil durante muito tempo. Amanhã, segunda-feira, nós vamos para Nova Zelândia, né, com nossa irmã Nani, lá da Nova Zelândia. Na terça-feira, nós estaremos com os nossos irmãos do Uruguai, né, o Rubens de los Santos, do Uruguai, radialista espírita no Uruguai, em Montevidéu. E na quarta-feira, o Paulo Henrique Figueiredo, aquele homem das cartas do Kardec, vai estar fazendo um programa aqui conosco, lindo e maravilhoso, e segue a programação normal, de manhã com o Amadeu, segunda e sexta, terça-feira com o nosso irmão Décio Soares, quarta-feira com o nosso irmão Alexandre, sempre a partir das 8 horas. São essas as nossas considerações finais. Queríamos agradecer a todos o penhor e com... Que maravilha, vocês fizeram esse programa conosco, se empenharam demais, muito mais do que as nossas expectativas. Muito obrigado a todos. E vamos pedir a única mulher representante, assim como era Alta de Souza, entre o mundo masculino, para que ela possa ser a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, em forma de bálsamo. Minha amiga Nacilda, obrigado, e a prece. Meus irmãos, como falou nosso irmão Amadeus, a nossa irmã Alta de Souza vem nos dando esse suporte desde os trabalhos hoje pela manhã, através dessa mensagem maravilhosa que ela passou através do nosso irmão Reginaldo. E continua aqui nesta sala, nos dando toda essa harmonia, nos dando esse suporte para a realização desse trabalho maravilhoso, com a permissão divina. E é nesse momento que pedimos a Deus, o nosso Criador e Criador Supremo de todas as coisas, que a nossa querida irmã não ficou só
poesia, mas também, como o irmão falou, na caridade. E quem participou foi também Francisco de Assis. E é com essa prece que nós damos por encerrado esse momento, esse banquete de luz, como diz o nosso irmão Bezerra de Menezes. Então vamos todos nós, meus irmãos, nessa sintonia de paz, de luz e de amor, pedindo ao nosso Criador para fazer a prece de Francisco de Assis, para que possa essa luz chegar, feito alimento espiritual, em todos os recantos do planeta Terra, onde haja dores e sofrimento, que essa luz possa chegar, esse alimento possa chegar, e harmonizando a todos. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo união. Onde houver erros, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que essa prece transforme em luz. Que essa luz que como fortaleceu através da fé, da confiança, a nossa irmã Alto de Souza, para enfrentar as dificuldades e vencê-las, continua nos ajudando nesta caminhada e que essa luz permaneça nos nossos caminhos, cada vez mais nos fortalecendo, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada aqui, com muita paz e luz. Que Jesus abençoe a todos e muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade. Que Jesus abençoe a todos. Muito bem, meus amigos, muito obrigado. Amadeu Ferreira, você é uma figuraça. Meu amigo Décio, você agora, além de tudo, é poeta. Meu amigo Alexandre, o leitor de 13 anos do Horto. E meu amigo Renato, o pesquisador. Muito obrigado a todos vocês. E Nascida, Mulher da Prece, da coisa sincera, feminista. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando e voltamos à programação normal com nossa web rádio Estação da Luz. Voltamos às 19 horas, viu? Com o programa Estação da Luz. Muito obrigado a todos. Sucesso! Obrigado.